Olá, saudações, salute a tutti, shalom. Sou Leonardo Magalhães, crítico, escritor, crítico literário, servidor público, bacharel em letras, e esse canal é para falar de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, literatura e religião, que é o tema de hoje. Nós vamos falar do Franz Kafka, O Castelo. Uma rápida dica de leitura, Já falei em outros canais aí sobre literatura, o Franz Kafka, esse Castelo, que é um romance incompleto, e a relação do Franz Kafka com o judaísmo, Ele que é de família judaica, ele é um judeu, família judaica, num país de fala tcheca, Ou seja, a língua tcheca era o Império Austro-Húngaro, início do século XX, ele que morreu em 1924, E ele escrevia em alemão, era um funcionário público e também escrevia em alemão. Então, ou seja, ele estava ali num conjunto de identidades linguísticas, mistura de alemão com it, com a língua hebraica, a língua da família. Então, ou seja, é, é justamente esses conflitos de identidade que fazem a obra do Kafka. E em relação a outras obras, outros pensadores da cultura judaica, você pode fazer a relação aí do Kafka com a Kabbalah judaica, com o movimento hassidista, o hassidismo, que é um movimento mais místico também do judaísmo. Já falei em outros vídeos aí sobre a história do judaísmo, a questão do judaísmo ali no Mediterrâneo, na Ibéria, que são sefarditas, mas os judeus também ali na cultura mais alemã, polonesa, ucraniana, que é os askenazitas, Então, são as principais correntes do judaísmo, porque o judaísmo foi uma diáspora, Eles estavam aí na Palestina, Terra Santa, e aí foram dispersados durante o Império Romano. Então, por isso que tem esses grupos mais mediterrâneos, mais o pessoal do norte da África e o pessoal mais do leste europeu. Então o Kafka está mais nessa linha do leste europeu, mas conheceu uma coisa de Kabbalah, mas o Kafka não era exatamente um praticante. Então tem várias pesquisas de que o Kafka era um ateu, só que ele não conseguiu, obviamente, se livrar, podemos dizer assim, passasse indiferente à cultura judaica, ao judaísmo. Então a história aqui, o resumo do enredo, que você tem que ler o livro, é a história de um agrimensor, o K, que ele é chamado, é convocado para fazer as medidas dos lotes, numa aldeia ao redor de um castelo. O castelo está lá no alto do monte, poucas pessoas têm acesso, o castelo é inacessível, e aí poucas pessoas podem ir até lá e tem um conjunto de funcionários, alguns até moram na aldeia, alguns visitam pessoas nas aldeias, mas eles vivem como assim, semi-anjos, semi-anjos, semideuses, lá nesse castelo onde está a administração. Tudo é decidido pelo castelo, tem lá um senhor feudal que pouca gente vê, e as pessoas ficam se medindo pelo contato que elas têm em relação ao castelo. Ah, eu conheço fulano que trabalha lá no departamento tal. Ah, eu conheço fulano que é secretário do nobre e tal. Então as pessoas vão se medindo pela proximidade em relação aos funcionários deste castelo. Então há toda uma crítica aqui à burocracia, assim como o Kafka faz lá no processo. O processo é o cara que é acusado sem nada ter feito. Então ele é inocente e chega para ele, o senhor está sendo acusado, então processo aí e tal. Quanto mais ele tenta entender o processo, mais complicado ele está, mais culpado ele sente, mais julgado ele é. E aqui então o cara, quanto mais ele tenta chegar no castelo, mais longe ele está. Então ele tenta fazer amizade com as pessoas, tenta se enturmar na aldeia, tenta entender o mecanismo, É assim, ele é jogar, e a gente aprende junto com ele, Ele é jogado na aldeia, tenta se adaptar, tenta entender como é que funciona, por que o cargo dele não é efetivado, já que ele foi convocado, mas descobre que houve um engano, que não precisa mais do cargo, então ele é uma pessoa totalmente supérflua, Ele é supérfluo, descartável, porque de repente um ou outro administrador diz que não precisa do cargo. Então um departamento fala que o cargo é necessário e um outro departamento faz uma contra-ofensiva, faz um outro documento dizendo não precisa desse cargo, vamos cortar cargos aqui, empregos aqui, então não precisa. Aí arruma um cargo lá para ele ser um zelador de um colégio. Então ele que é um agrimensor lá, um matemático e tal, vai ser um zelador de colégio, em condições sempre precárias, assim. Então ele é jogado assim pelo destino, por dizer assim, ele é jogado pelo destino em várias condições subhumanas aqui, e ele nunca consegue entender o que acontece. Então, assim como ele nunca consegue chegar no castelo, ele sempre vai indo, vou fazer amizade aqui com a amante do fulano lá, que conhece o secretário não sei o que conhece lá um poderoso lá, mas ele não consegue chegar e o castelo é aquela coisa inacessível.
Né? E o enredo básico é isso, né? O castelo inacessível. E aí tem várias leituras, né, da obra dele, principalmente do século XX, a questão do surrealismo, realismo mágico, o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin e Gerson Scholem, né? Gerson Scholem também tinham cartas, né, e comentava essa questão do Kafka. E outros também, o Martin Buber, né? Martin Buber também, que eu já falei aqui nesse canal, são grandes pensadores da mitologia, da mística judaica, né? Da modernidade, né? Ou seja, são todos pensadores da modernidade, e onde se encaixa o judaísmo, ou como o judaísmo se encaixa na modernidade, né? Como o judaísmo encaixa na modernidade. Então, você já pode fazer aí, dar uma pesquisa rápida aí, Kafka, né? Surrealismo, realismo mágico, vai inspirar muita gente aqui no Brasil, Murilo Rubião, vai inspirar aí, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, né? 100 anos de solidão. Então, interessante como é que o Kafka consegue até hoje, né? Mais de 100 anos depois aí, lembrar que ele morreu em 1924, né? Então, o Kafka é essa figura assim, e ele interessantemente pediu para queimar os escritos, né? Que ele era muito rigoroso consigo mesmo, né? Assim, não é possível, perfeccionista. Ele era muito perfeccionista, então ele não considerava que os livros dele tivessem, né, sobrevivência, então ele mandou queimar. Só que um amigo dele, o Max Brod, fez esse favor para nós, leitores, e não queimou as obras, né? E é interessante que você pode relacionar o Kafka com o Spinoza, essa questão da burocracia, né? Dos sistemas complexos, né? Então, sempre lidando com sistemas complexos, a burocracia é um desses sistemas, a política, né? A religião, são sistemas complexos em que você não entende tudo, né? Você não consegue explicar todos os meandros, a menos que você seja especialista. E aí a gente só é especialista em alguma coisa, né? Então o cara é especialista em pulmão, não sabe nada sobre coração, por exemplo, né? Então um exemplo disso aí. E aí também tem outro escritor místico, cabalista, racídico, né? Que é o Narman de Breslov, né? Que é Breslov, a região ali da Ucrânia, né? E aí ele também tinha um monte de contos. O Breslov, não, o Narman de Breslov, ele viveu do século XVIII, XIX. E justamente tinha contos, né? Esses contos, o racidismo tem esses contos, né? Em que a mística judaica é transmitida, pequenas alegorias, parábolas, né? Que inspiraram, inclusive, esses contos do Kafka, né? Sempre tem esses contos em que tem uma história inicial, né? Que se lê banal, essa história é banal, né? Mas sempre tem alguma coisa nas entrelinhas, alguma coisa abaixo da superfície, né? Que é uma segunda ou terceira leitura, sabe? Eu não tinha percebido isso, né? Então, é um tipo de leitura que você faz, inclusive, da Torá, da Bíblia, Tanar, né? Você tem níveis, né? O famoso Pardes, né? Lembrar da Kabbalah, trabalha muito com Pardes, que é pomar, né? Mas significa níveis de leitura. Você analisa um livro, um nível, alegoria, mas quer dizer o quê? Aí você, né? Por isso que diz que a Kabbalah está nas entrelinhas da Torá, né? A Torá, lembrar que é o livro sagrado do judaísmo, né? Então, essas análises você pode chamar de, por exemplo, que nível é um realismo mágico, né? O realismo mágico, por exemplo, é o homem transformado em inseto, lá no Metamorfose, né? Que é a novelinha do Franz Kafka. Então, é um realismo mágico porque não explica por que o cidadão virou o inseto. Ele simplesmente acontece e aí a família vai lidar com esse aspecto estranhíssimo de um cara que virou inseto, né? Por quê? Para saber, né? A história não explica apenas o cara virou inseto, né? Não fala se é uma barata, se é um besouro, o que é, né? Então, a questão cabalística é sempre aquela ideia de que existem emanações a partir do divino, né? Que é inacessível, é absoluto, é infinito. Não é possível falar nada sobre Deus, então por isso que nem o nome de Deus é pronunciado, né? Hashem, que é o nome. Então, a Kabbalah judaica não fala muito, né? Então, seria uma teologia negativa. O que seria uma teologia negativa, né? Que é igual aos ortodoxos, né? A teologia negativa é aquela que você não afirma, né? Porque você não sabe, né? Então, em relação a esses donos de Deus que tem, né? Pessoas que afirmam sobre a divindade, a Kabbalah e a tradição mística fala que não é possível afirmar, né? Muito bem. Então, se Deus é esse inacessível, esse absoluto, ele que está lá em cima, é altíssimo, transcendente, então pode-se considerar que esse castelo seja essa ideia, né, da entidade suprema, né, o ser supremo inalcançável, e aí tem níveis de hierarquia abaixo dele, né, os anjos, os arcanjos, né, os querubins, serafim, né, ao contrário, né, serafim, querubim, arcanjo e anjo, até chegar ao nosso mundo material. Então esse mundo material é bem abaixo, né? Então tem um mundo divino, né?
O mundo que é manifestado, que é o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo astral, até chegar no mundo material, que é Malkuth, né? Malkuth é onde nós estamos aqui, abaixo da esfera da Lua, então nós estamos no mundo material, né? Esse é o mundo da matéria, e aqui nós estamos sujeitos aqui à impermanência, à mutabilidade, ao sofrimento, à perda, à morte, etc. Né? Então você já viu que são camadas que nos afastam do Criador, por exemplo, que ele, né? Então essa ideia também no islamismo, né, tem essas correntes mais transcendentalistas, por isso que eles não aceitam, por exemplo, a ideia da encarnação divina, né? Não existe. E mesmo a Kabbalah cristã, onde já aparece Jesus Cristo, não é exatamente como um Deus encarnado, né? É outra questão, a gente pode até fazer um vídeo sobre a Kabbalah cristã, né? Vai falar que há uma divindade, né? Há uma concentração do Espírito Santo na figura do Messias, né? A Kabbalah cristã aceita o Messias, obviamente, só que não é exatamente a ideia de trindade, né? Então, né, o pessoal trinitarista vai falar que a Kabbalah é uma coisa herética. Realmente, a Kabbalah não trabalha com esses conceitos de trindade igual à ortodoxia, né? Então, realmente tem umas coisas assim, há diferenças, né? Por exemplo, a Kabbalah trabalha com emanações e não, né, trabalha com ex nihilo, né? Nihilo. Ex nihilo é a criação a partir do nada. A Kabbalah fala que Deus criou a partir de si mesmo, esvaziando a si mesmo, né? Outro conceito, né? Nem todo judaísta, nem todo praticante do judaísmo vai ser cabalista, né? Então já vi vários rabinos aí que não gostam muito da Kabbalah, né? Então não é obrigatório, assim como no Islã também, né? No Islã tem o sufismo, o sufi, que nem todo Islã concorda com o sufismo, né? Então dentro do Islã o sufismo também, o sufi é muito imanentista, muito panteísta, né? E lembrar que o Islã, né, o islamismo oficial, ele é transcendental também. Allah é transcendental, né? Então não tem nada de um contato humano, né? Lembrar que, por exemplo, o Islã não chama Deus, Allah, de pai, por exemplo, né? Não tem esse conceito, né? Então, aí também o conceito de trindade não tem no Islã. Então aqui a Kabbalah vai concordar nesse ponto então, da transcendência total, ou seja, é inacessível e tudo que nós sabemos de Deus é revelação. E tudo que nós podemos chegar em relação a Deus é esses funcionários, né? Esses anjos, né? Esses mensageiros. Então tem os mensageiros, o anjo do Senhor, né? A Torá, a Taná, a Bíblia hebraica está cheia desses mensageiros, né? Os contatos com os anjos. Mas, né, seguinte a Kabbalah, não há nenhuma realmente teofania, ou seja, Deus não foi visto por ninguém. Acho que no máximo Moisés, né, que diz que passou um vulto de Deus assim tal. O máximo foi Moisés, que, né, porque a Bíblia mesmo fala que ninguém viu a Deus, né? Então é um ponto que também na Kabbalah ninguém viu a Deus, Deus é inacessível e que você sabe de Deus é que Ele quis que você soubesse, né? Ou seja, então como nós não vamos chegar até Deus, o que a gente sabe dele é uma revelação. Então há uma revelação, os manifestantes, as manifestações, que são os profetas, né? Então esses vários profetas ao longo do tempo vai trazendo a mensagem, eles não são Deus, eles são enviados, mensageiros de Deus, né? Então é diferente aí. Existe grau de divindade também, mas aí é para outro vídeo, né? Mas a ideia é sempre essa, de que esse funcionário somos nós, né? O agrimensor K, somos nós que estamos tentando, primeiro as autoridades, vamos dizer, as autoridades. Nós não temos contato nem com as autoridades dessa terra, né? Não conheço o prefeito, não conheço o ministro, não conheço o governador, não conheço o presidente da república, então quem sou eu? Não sou nada, né? Então, eu não tenho acesso nem ao governador, ao presidente, vou ter acesso a Deus. Então, né, é isso que eu estou querendo dizer, que você tem camadas de poder, camadas de emanação divina até chegar do mundo espiritual ao mundo material, né? Então, o homem, por seus próprios méritos, por seus próprios esforços, obviamente não vai chegar a Deus, né? Então, é essa a ideia de Deus absoluto, infinito e inacessível. Né? Não é possível chegar até Deus. E isso cria angústia, né? Isso cria o desespero, né? Isso cria alienação, que é o que os personagens do Kafka sofrem, né? A questão de eles não conseguem chegar, né? Então, por isso que nesse ponto, na questão judaica, entra no complicado, né? Porque como não tem essa esfera imanente, igual tem o cristianismo, por exemplo, o cristianismo tem a esfera imanente da ideia de Deus entre nós, né? A ideia de Deus participando da criação, né? Então já dá um salto aí, diferença, né? Ou será que o Messias é humano e divino ao mesmo tempo? Então já seria o intermediário, né? Que ele é o mediador entre o ser humano e o ser divino, né? Então a mediação entre a criatura e o Criador, né? Então já é diferente, mas nós estamos falando de judaísmo, então o judaísmo é isso, né? Não há contato da criatura com o Criador, ok? Então é Deus transcendente. Aí fica uma leitura
da cabalística e da tradição judaica, né? Uma leitura da tradição judaica para uma obra literária do O Castelo, do Franz Kafka. Ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.